Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do AppCast. Na verdade, é a nova edição do AppCast. Eu sou Carol Zane, vocês já me conhecem dos programas passados, sou vice-presidente de Comunicação, Tecnologia e Inovação. E hoje a gente está aqui cheio de novidade. A gente está começando uma nova temporada do AppCast, como vocês podem ver, lugar novo. A gente está agora com uma super parceria com a agência produtora Mister Da Vinci e também com a Ednews. Então, estamos muito felizes com essa nossa nova fase. E aí eu queria aproveitar para falar para vocês, você que ainda não é associado da PP, vai lá no nosso site, se associa, faz parte da PP e também falar com as marcas. Gente, olha que lindo que está aqui agora, né? Então, cadê você aqui? Cadê as marcas para apoiar aqui o nosso PPcast? E antes, né, da gente ir para nossa convidada, hoje a gente tem uma convidada super especial, eu queria apresentá-la e eu já vou chamar para vocês a nossa grande convidada. Ela é jornalista com 20 anos de experiência em comunicação e marketing. Ela é especializada em cobrir eventos internacionais, grandes eventos internacionais e realizar entrevistas com líderes empresariais. É formada em jornalismo, com especialização em locução noticiarista e de TV e MBA executivo em marketing pela SPM. E ela fundou o portal Marcas pelo Mundo em 2020. O site destaca eventos importantes e histórias de profissionais que impactaram o nosso setor. E ela é reconhecida em sua área, foi indicada 4 vezes ao Prêmio Comunique-se e ganhou agora, recentemente, o nosso Troféu Garra 2024. Seja muito bem-vinda, Elisângela Pérez. Ai, gente, que felicidade estar aqui hoje, principalmente inaugurando essa nova temporada do AppCast. Fico muito honrada pelo convite, muito obrigada. Espero que esse papo seja muito bacana para quem está ouvindo a gente. Vai ser ótimo, com certeza. Eu te chamo de Elisângela, mas eu ouvi você falando, alguém te chamou de Eli, como que você prefere? Olha, eu ser íntima, pode ser Eli? Pode sim, o mercado todo me chama de Eli mesmo. Ninguém sabe que Elisângela não existe. Elisângela é só ali na hora que eu chego, Elisângela Pérez, depois já vira Eli, e é assim que eu gosto também. Tá, Eli, então para começar, antes da gente engatar aqui nas perguntas que eu trouxe, a gente sempre gosta de perguntar para o nosso convidado, né? Aí é uma pergunta que pode ser meio existencial, talvez vá para terapia, né? O negócio vai longe. Mas para começar, quem é Elisângela Pérez? Ou Eli Pérez? Ai, gente, olha, Elisângela Pérez é uma pessoa bem intensa, apaixonada pela vida. Qual seu signo, escorpião? Não, é Gêmeos. Todo mundo brinca comigo, fala que eu sou inimiga do fim, né? Porque eu gosto mesmo. Sou jornalista, trabalhei também muito tempo com marketing. Como você já falou um pouquinho do meu currículo, eu vou mais pro lado... Isso, a gente quer conhecer. Humano, não, isso aí a gente gosta. A gente pega no LinkedIn. Eu fui no seu LinkedIn pegar essas informações. Eu quero as informações que eu não vou encontrar no LinkedIn. É isso. Eu sou mãe, tenho 2 filhos lindos. Sou palmeirense também. Eu também sou. Adoro ir ao estádio, ver os jogos do Palmeiras. Acompanho bastante o time. Já fiquei assim até um pouco mais fissurada, porque acabo assistindo até jogos de outros times só para ficar ali na tabela acompanhando quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e assim vai, né? Tivemos umas semanas difíceis. Tivemos, mas é assim, né? Faz parte. Fazia tempo que a gente não passava por isso, né? Fazia. Então eu já tá tudo bem para mim, já superei isso. E assim, fundei o Marcas pelo Mundo, né? Isso daí é uma informação que está no meu LinkedIn. Eu nunca imaginei me tornar uma empreendedora. Eu sou aquela veia jornalística mesmo, né? Eu gosto muito de contar histórias, eu gosto de conversar com as pessoas, estar em lugares diferentes. E aí eu acabei também indo para esse lado de empreendedora quando eu decidi lançar o Marcas pelo Mundo, que até ele aconteceu por um empurrãozinho do mercado, que acho que a gente vai contar ainda sobre isso um pouco mais para frente. Tem perguntas sobre isso, mas eu queria começar do começo, assim, né? O app e o AppCast, né? A gente tem um público muito jovem, um público muito universitário, né? Então eu gosto muito de
perguntar para os nossos convidados como é que foi essa trajetória, né? Como que iniciou, por que escolheu essa área, né? E aí eu queria justamente perguntar isso, assim, como que foi seu início no jornalismo, né? Por que o jornalismo? E se houve algum momento ou experiência que te inspirou a fazer essa sua jornada dentro do universo de marketing? Eu acho que todo jovem é um pouco perdido, né? No começo ali, na hora de você escolher a profissão, afinal, você é tão jovem e quer ter que decidir o que você vai fazer a vida inteira. Eu, quando criança, eu adorava brincar de jornalista, na verdade. Ah, Nem você já imaginava que eu seria jornalista, mas eu gostava de brincar você de jornalismo. entrevistava? O que você fazia? Meu pai, ele comprou. Gente, isso daí é muito Pra gente? antigo. Agora eu vou revelar praticamente a minha idade. Meu pai comprou aquelas filmadoras enormes. Sei que você ia falar aquele meu primeiro gradiente, você lembra? O microfoninho. Não, mas meu pai tinha uma filmadora mesmo, Nossa, porque muito era uma avançado. coisa louca. E eu achei, quando ele chegou com aquela filmadora, eu achei aquilo tão lindo, tão demais, assim, né? E o fato de você filmar ainda com fita naquela época e tal, né? E eu e minha irmã, a gente brincava de apresentar bancadas, né? De telejornal. E a gente fizemos. Eu queria até, inclusive, um dia recuperar essa fita, mas não tem mais, porque, enfim, o tempo já passou nisso. Mas a gente brincava muito de jornalismo. E a gente apresentava o jornal e falava de tudo. Então, eu fiquei com aquilo ali, acho que desde pequenininha, dentro de mim. Depois, na hora de prestar o vestibular, aquela dúvida toda, e aí eu falei, não, eu vou pro lado do jornalismo, comunicação, que eu acho que tem muito a ver comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, na escola, gostava, fazia parte das comissões e tudo mais. E eu queria contar a história das pessoas, ouvir as pessoas e viver experiências também, né? E aí foi quando eu entrei no jornalismo. Na época, eu entrei na faculdade de jornalismo e consegui um emprego também na área de Já na propaganda. área. Isso. Dentro de propaganda Eu já comecei dentro da propaganda. Antes da faculdade, eu tive outros empregos, né? Até ajudei em cirurgias dentárias. Gente, uma coisa louca. Isso daí faz muito tempo mesmo. Mentira! Você sabia que antes de eu fazer faculdade, eu fui assistente de dentista? Eu também. Eu tinha A gente 16 anos. olha Tá isso. vendo, gente? Você Isso, era tem 16 que ir no anos. jornalismo porque você passou por um dentista antes, né? Começa, Foi né? isso, isso daí foi lá atrás, tinha 16 Eu tinha anos. 16 Eu também. Sabe aquela coisa assim, recepcionista, ajuda nos instrumentos, Isso. acompanha a extração de dente, Era depois coloca isso. os negócios na maquininha pra esterilizar, Nossa, tirava igual. os raios-x. A gente começou igual, então. Foi isso. Igual. E aí eu peguei e entrei na faculdade, fui também conseguir esse emprego depois dessa passagem rápida nos consultórios dentários. Eu consegui um emprego na área de publicidade. Comecei pelo Mundo OH, fazendo planejamento de mídia, das campanhas de mídia exterior. E ali tudo foi se desenrolando. Eu consegui unir a minha paixão pelo jornalismo com a minha paixão por marketing e propaganda. E hoje eu sou especializada em comunicação, marketing e propaganda. Onde você Pela atuou? vivência. Onde você atuou antes? Como é que era antes de você fundar o Marcas pelo Mundo? Como é que foi a sua atuação em veículos? Assim, eu trabalhei bastante tempo, né? Então, como eu te falei, eu fui coordenadora de marketing de uma empresa. Trabalhei mais em marcas. Isso, e depois eu virei também jornalista dessa área, apresentando grandes nomes da propaganda. É verdade. E aí fiquei bastante Raul, tempo né? lá, Que é assim. um super parceiro nosso. Super Raul é um parceiro, querido Raul, a gente trabalhou muito tempo juntos. E aí foi muito legal, porque eu tive muitas oportunidades, entrevistei muita gente, consegui também colocar o programa na época em outro patamar. Então foram muitas conquistas nesse período, muitas reportagens bacanas. E aí, em 2020, finalzinho de 2019, 2020, acabou que eu me transformei nessa empreendedora e fundei o Marcas pelo Mundo. E qual foi a sua inspiração por trás da criação do Marcas pelo Mundo? O que foi que aconteceu? Você teve um insight? O que foi que bateu? Você falou assim, acho que é hora de eu ter o meu negócio, ter o meu veículo, ter a minha empresa. O Marcas pelo Mundo, na verdade, ele nasceu
impulsionado pelo mercado, né? Quando eu fiz a minha transição ali de carreira, eu não sabia muito bem exatamente qual caminho seguir, estava querendo tirar um período sabático, eu recebi um convite para ir para uma expedição no Pantanal. E aí eu falei, nossa, eu não estou mais fazendo o programa, então, se você quiser, por favor, né, convide outras pessoas no meu lugar. Não, Eli, a gente sabe que você agora está como Elisângela Pérez e a gente gostaria que você fosse mesmo assim. E assim começou o Marcas pelo Mundo. Eu estava dirigindo, eu falei, nossa, eu acho que eu queria contar a história de marcas, não só no Brasil, pelo mundo. Eu acho que eu quero contar coisas de marcas pelo mundo mesmo, né? E aí eu fui olhar o nome, eu falei, gente, eu não acredito que esse nome está disponível. E assim nasceu o Marcas pelo Mundo. Tava disponível, me porque é um esperando. baita de um nome. É um baita de um nome. Eu falei, não é possível que está disponível. Esse Marcas pelo Mundo, né? Não é possível. E eu estava lá me esperando. E era exatamente o que eu queria contar. Porque depois daquela expedição do Pantanal, eu fiz uma série de coisas. Assim, antes mesmo do site estar pronto, eu acabei fazendo reportagens na Argentina. Depois, no ano seguinte, já em janeiro de 2020, eu fui para a CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo, cobrir as grandes novidades. Pelo Marcas pelo Mundo, exatamente. E ali não parei mais. Então, fiz muita coisa. Expo Dubai, Expo 2020, tudo pelo Marcas pelo Mundo já. Então, foi assim... Ele nasceu ali dirigindo, falei, eu quero contar a história de pessoas, de marcas pelo mundo. E eu falei, não, Marcas pelo Mundo. Olhei o nome, estava vago, falei, gente, não é possível. E assim nasceu Marcas pelo Mundo. E aí você começou pelas redes sociais, até você ter o teu site mesmo, você foi trabalhando ali dentro nas redes e foi fazendo as reportagens. Me conta mais desse processo. Isso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, assim, sempre que alguém estava editando algum vídeo, eu estava ali do lado, fazendo os cortes, prestando atenção, então eu acabei aprendendo a fazer um pouco de tudo. Então, hoje eu sei filmar, eu sei editar, eu saio, quando eu falo Marcas pelo Mundo, eu saio com a câmera mundo afora, eu pego a câmera, vou sozinha e vou tentando descobrir coisas e histórias. Então, esse know-how possibilitou também a criação, né? Então, por exemplo, quando eu fui para o Pantanal fazer aquela reportagem sobre essa expedição, no qual eu fiz um off-road, percorri vários cenários paradisíacos ali do Pantanal, eu acabava conseguindo fazer um pouco de tudo, né? Fazer a reportagem, fazer a entrevista, fazer a edição. Então, essa bagagem é muito trabalho. É muito trabalho, não, é sério, muito trabalho. Porque hoje, né, a gente vive muito essa cultura do, né, todo mundo produz conteúdo, todo mundo cria conteúdo, né? Mas um bom conteúdo, olha, é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Eu brinco, né? Por exemplo, quando eu vou sozinha. Sim, eu comecei sozinha. Hoje eu não estou mais sozinha, né? Eu tenho uma equipe no Marcas pelo Mundo que eu agradeço muito. Eles são super queridos, prestativos demais, assim. Nem sei o que seria da minha vida hoje sem eles, inclusive. Mas no começo mesmo foi eu e eu. Aquela história, sozinha, com a câmera. Eu, ao longo do tempo, eu fui me estruturando, porque eu gosto muito de tecnologia, então eu fui comprando um microfone aqui, outro ali, equipamentos, eu gosto dessa câmera, e eu acabei adquirindo coisas, né, Então, quando eu saí do Grandes Nomes, eu me desliguei, e aí eu fui fazer essa migração, eu já tinha tudo que eu precisava, né? Eu já sabia fazer as coisas, e eu já tinha uma coisa muito fundamental, porque mais do que a qualidade técnica, o você saber fazer, o você ter um bom equipamento, você precisa de relações e conexões humanas. Então, ao longo da minha carreira, muitas pessoas estiveram comigo e muitas pessoas acreditaram em mim. Inclusive, acreditaram em mim num momento em que eu acabei me tornando a Elisângela Pérez antes do Marcas pelo Mundo nascer. Então, foi aquele período entre a jornalista, que tinha vários anos de profissão, a Elisângela Pérez como jornalista sozinha, e hoje a Elisângela Pérez, fundadora do Marcas pelo Mundo, que o Marcas pelo Mundo, assim, depois de muito trabalho, ele se tornou um portal de referência e ele é bastante consultado
pelo mercado e por profissionais de diversos setores, hoje até maior do que eu, mas naquele período ali, né, ele era muito a Elisângela que conseguia desenrolar um conteúdo, que conseguia fazer uma reportagem, prestar atenção na câmera e também no que o entrevistado estava falando, e assim vai. É muito difícil. E é interessante, é muito legal a sua história, né? Porque a gente já tinha veículos, né, super renomados ali no trade e tudo mais. Sim. E aí você veio, você entrou no fluxo ali, né? E é uma coisa muito desafiadora, né? Porque imagina só, o mercado, uma mulher, né? Sou uma mulher. É bom você trazer isso, porque na sequência eu ia te perguntar um pouco sobre isso, mas já traz, talvez você já responda a minha pergunta. Uma mulher empreendedora num mercado ainda muito mais masculino. Tem muita mulher, obviamente, mas assim, as grandes lideranças. Isso que eu ia falar. Ainda. Quem tá no topo são homens, né? Tá mudando. E eu acho isso ótimo. Mas assim. Era um momento do mercado mais masculino, uma mulher empreendedora e totalmente sem experiência, né, no empreendedorismo. Eu sou uma pessoa super experiente no jornalismo. Eu gosto de fazer reportagem, eu gosto de fazer entrevistas. Inclusive, para mim é até estranho estar aqui hoje respondendo e não perguntando, viu? Vou te falar. Também tá estranho, gente, porque quem acompanhou os outros episódios, né, a temporada passada, eu tava acompanhada, né? Tinha mais gente. Então hoje nós duas estamos aqui assim, nossa, é a primeira vez que eu tô apresentando sozinha. E aí ele assim, não, mas eu não costumo responder. É isso. Ó, ela tá na primeira vez aqui sozinha e eu também estou fora da minha zona ali de conforto, porque eu gosto de perguntar, né? Todo mundo que me conhece ali sabe que eu sou bem curiosa e tô sempre perguntando. Então essa parte do empreendedorismo, de você nascer, eu não sabia nada, né? Então assim, eu precisei de ajuda de muitas pessoas, porque eu não sabia nada de burocracia, não tinha grandes investimentos. Burocracia que eu digo é desde que tipo de empresa que você tinha que abrir, ou, por exemplo, no começo foi tão dificultoso que eu fechei um contrato e mandei o meu CNPJ, a pessoa falou, Eli, com esse CNPJ eu não consigo te pagar, porque o tipo de empresa não é o tipo de empresa que eu aceito. Aí eu falei, nossa, aí que eu chamei também as pessoas para me ajudarem, eu nem imaginava que ia se tornar do jeito que, assim, rapidamente, né? Porque tem todo um processo de maturação ali, Não, né? mas é super complicado mesmo, né? Porque é o que você falou, a gente vem com uma super experiência no que a gente sabe ali fazer. Exato. E aí, quando você tem que empreender, você tem que automaticamente desenvolver novas habilidades que você não tinha. Que você não tinha e que não é uma coisa que você aprende ao longo da vida, não é. É muito complexo. E ainda trazendo um pouco, assim, dentro desse ponto que você trouxe, né? Porque, assim, a gente fala de empreender, né? Mas, assim, não à toa tem um recorte do empreendedorismo feminino, Sim. né? Tipo, esse recorte existe porque tem as suas diferenças, né? Nós mulheres, a gente não é encorajada, né? Em nenhum momento da nossa vida a gente é encorajada ou motivada, até mesmo inspirada, né? A empreender. E você contou um pouco, né? Dessa que eu acho que é incrível, né? Você furar uma bolha sendo mulher, empreender, construir seu próprio veículo. Mas você passou alguma questão nesse sentido, assim, em algum momento você falou assim, putz, possivelmente se eu fosse um homem, eu não estaria passando por algumas dessas situações? Tem alguma coisa, assim, que você sente que, às vezes, te barra um pouco? Não você se barrando, mas o entorno. A minha família sempre foi muito fundamental para mim. A minha mãe, meus pais, né? Eles, apesar de serem muito humildes, né? Uma família que veio do interior, né? Então, assim, eles me deram uma base muito boa de educação e eles também acreditaram, sempre me fizeram acreditar que eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Então eu acho que isso, inclusive, eu tento passar muito para minha filha, né? Que você pode ser o que você quiser. Quantos anos tem a sua filha? Minha filha tem... Eu tenho um menino um menino de 18 e uma filha de 11. Minha filha já tá na faculdade. Mas eu falo muito da menina sonhadora, porque também eu me vejo um pouco sobre isso. Eu acho que o mercado, o mundo para os homens ainda é mais fácil do que o mundo para as mulheres, né? Então, eu sempre fui incentivada a acreditar no meu potencial.
quando a gente faz esse recorte para esse empreendedorismo feminino, né, a gente vê várias mulheres superpotentes hoje, mulheres na liderança e mulheres que estão conseguindo sim quebrar a bolha. Eu acho que o caminho da mulher ainda não é como o caminho do homem, já começa por nós internamente. A mulher tem que se provar muito mais do que o homem o tempo inteiro, né? Assim, a gente não preciso nem provar para é você provar para você mesmo que você é capaz, né? As inseguranças das mulheres ainda são um pouco mais do que os homens. Às vezes você fala, quando alguém me pergunta, você faz uma coisa assim bem, eu falo, sim, nem falo. Se fosse um homem respondendo, não, eu sou muito bom, é diferente, assim. Você sabe então, que, assim, isso são inseguranças que são colocadas exatamente. na gente, né? Acho que esse é o ponto. Eu nunca passei por uma situação assim de, você é mulher, não teve algo nesse sentido. Mas eu vejo que é um caminho mais dificultoso, até mesmo porque a sociedade sempre foi uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, né? Então hoje eu acho que já estamos mudando, graças a muitas mulheres que estão aí, a mim, a você e muita gente que está furando a bolha, e eu acho que é um caminho sem volta, e eu acho incrível esse mundo cada vez mais respeitoso entre homens e mulheres, porque o que seria da gente sem os homens também, né? Não, então, a gente precisa, uma coisa que eu converso muito assim, a gente precisa dos homens, a gente não quer criar uma zona de inimizade, a gente odeia, a gente precisa da ajuda deles para quebrar. Por isso que a gente fala dos aliados, né? A gente precisa muito dos homens aliados, né? Na nossa vida, na nossa jornada. A gente não, assim, acho que assim, é algo que a gente só vai conseguir transformar coletivamente. Exato. E quando eu falo coletivamente, são entre as mulheres, mas também com o suporte dos nossos aliados, gente. Cadê os nossos aliados? E graças a Deus, eu tive muitos também, né? Muitas pessoas que me ajudaram. E tenho líderes que são homens ou mulheres que são muito inspiradores, né? Então, eu acredito que isso também impulsiona essa força, essa vontade de crescer, essa força de continuar seguindo, porque não é um caminho fácil, né? É um caminho que você tem que ficar o tempo inteiro saindo da sua grande paixão, porque a minha grande paixão sempre foi o jornalismo, contar história, produzir conteúdo. Mas nem sempre eu faço isso, ou falo somente sobre isso, porque a gente tem que vestir um pouco mais e sentar um pouco mais na cadeira de negócios, né? Então você tem que fazer a coisa acontecer, afinal hoje eu já não estou mais sozinha e tem outras pessoas que também dependem de mim. Então é sempre aquele ciclo de você levar um conteúdo bacana, trazer uma história legal, acompanhar essa evolução do mercado, mas também tentar fazer com que a sua empresa seja cada vez mais saudável. É bem desafiador mesmo, né? Mas por isso que eu fico encantada toda vez que as entrevistadas, né, são empreendedoras e eu fico muito encantada, porque é muito complexo. Não interessa se tem áreas que são mais masculinas, tem áreas que são um pouco menos masculinas, mas é muito complexo, porque a gente tem muito pratinho para girar ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, não é fácil. Não é nada fácil. Não, então, por isso que, assim, eu admiro muito quem consegue, assim, estourar, né? Tipo, essa bolha, que nem você, que nem o que você fez com Marcas pelo Mundo. Acho incrível. E aí, agora, eu queria falar um pouco de mercado, né? Você que tá só há 20 anos acompanhando esse mercado, já viu, imagino, né? Infinitas transformações, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso. A gente está vivendo um momento, né, de mudanças de novo, né, acho que a gente tem essas ondas, né, tipo, quando vieram as mídias sociais, a gente, né, aí dá aquela, nossa, o que tá acontecendo, aí dá uma estabilizada, aí vem uma nova onda, e assim, saiu recentemente, nossa, olha eu já aqui, depois eu vou mandar aqui pro pessoal colocar aqui embaixo qual pesquisa é essa, porque eu não me lembro agora de cabeça, mas saiu recentemente uma pesquisa falando, né, que ainda os desafios, né, para a área de marketing e publicidade, é a questão dos dados, né? Como usar os dados no dia a dia e a questão da IA. Sim. Né? E eu queria te perguntar justamente isso, assim, como que você vê, né? Tipo, principalmente a IA. Eu acho que a IA ainda é um pouco polêmica. Na verdade, assim, né? Eu vejo que algumas agências, alguns profissionais já estão conseguindo usar, mas ainda está naquela zona meio cinzenta, assim. Como que você vê isso? A questão das inteligências artificiais, o futuro, dadas as mudanças todas que você já acompanhou? Olha, eu acho assim, na verdade tudo
é pautado sempre nas pessoas, né? A gente sempre vê o quanto que o ser humano está mudando. Obviamente, as tecnologias vão acompanhando. Eu, como até comentei já aqui nesse papo, fiz várias matérias, desde o nascimento do Marcas pelo Mundo. Eu vou na cobertura da CIES, que é a maior feira de tecnologia do mundo. Lá você consegue ver, por exemplo, tecnologias que vão mudar a realidade das pessoas. Você consegue desde ver um carro que você, por exemplo, está assistindo um filme ou a sua série favorita na sua casa. Quando você entra no seu carro, o carro é autônomo, o carro ele vai estar dando a continuidade do filme que você parou ou da série que você parou dentro da sua casa. Ele vai continuar, ele vai saber para onde você está indo. Você vai conversando com a máquina. E eu fiz alguns testes quando eu fui para os Estados Unidos nesse ano aqui de 2024. Ainda é um protótipo, mas é bem assim, você chega, você senta, o carro vira, sobe a tela, vem café, se você gosta do café, o carro já te traz tudo o café. Dentro do carro. Tudo dentro do carro. Você vai embora, assim, e é uma coisa louca. E tem também os eletrodomésticos, por exemplo, os eletrodomésticos que auxiliam para que você tenha mais tempo para as coisas que você importa, que importam para você, né? Então, por exemplo, uma lava-roupas que consegue identificar os tecidos que estão dentro dela para recomendar o melhor ciclo de lavagem, ou um forno que te avisa quando está pronto. Então, assim, isso tudo para cada vez mais você ter tempo para você. E aí, recortando para a saúde. Essa questão do tempo para você. Exato. Né? Então, assim, coisas que te ajudam mesmo no seu dia a dia, nas tarefas que você não quer fazer, né? Ninguém quer, assim, ficar ali varrendo um chão. Então, tem um robô que faz isso para você. Ou, por exemplo, as tecnologias voltadas para a saúde, né? Então, eu vi muitas coisas legais que acompanham o dia a dia da pessoa. Se a pessoa é diabética, o que ela pode comer ou não, ou um tipo de sapato, quando você coloca um sapato, ele já identifica o tipo da sua pisada. Nossa. E o que é melhor para você não sentir dor no seu pé. Uma série de coisas. Gente, essa do sapato eu quero. Eu faço aqui depois. Eu também, eu achei o máximo isso. Então tem muita coisa assim bacana na tecnologia. E eu tenho certeza que a tecnologia veio para nos ajudar. Agora, quando a gente faz um recorte para a publicidade, com a inteligência artificial, coisas, por exemplo, que todos esses produtos que eu acabei de mencionar, eles já têm inteligência artificial e eles estão para quê? Para ajudar você a ter tempo com o seu cachorrinho, com a sua filha, para você passear, fazer uma coisa que você gosta muito, ler, estudar, enfim, não importa o que você vai fazer, mas é o tempo para você. E quando você fala sobre inteligência artificial na publicidade, eu vejo que é um agregador também. Uhum. Então, assim, eu acho que você tem que saber usar. Você tem que conhecer as pessoas, porque a máquina, por mais que você ensine, nunca vai ser um humano. Então, assim, o conhecer a pessoa é fundamental. Eu acho que só veio para ajudar. E eu acho que as agências, os clientes que surfarem nessa onda, conseguirem entender cada vez mais rápido que a tecnologia, a inteligência artificial, ela está aí para colaborar com você, para que você até tenha mais tempo para outras coisas, ou ajuda a ter um insight, né? Que às vezes todos os criativos, não é toda hora que você acorda, estou super criativa. Não, pelo amor de Deus, essa ideia de que você vai tomar banho e tem grandes ideias. Não é bem assim que funciona. Deus, né? Tem muito suor ali para você ter uma grande ideia, né? Então, isso pelo menos é o que eu escuto ao longo da minha vida inteira, diante das entrevistas que eu fiz. Então, eu acho... A internet, a inteligência artificial, a tecnologia veio para colaborar. E eu acho que entender disso e das pessoas é a fórmula do sucesso. Eu acompanho, é uma discussão que eu acompanho muito, né? Agora, acho que assim, nos últimos meses, assim, né? Se você, último ano talvez, se você acompanha minimamente ali as discussões, né? Fala-se muito do futuro do trabalho, né? Que eu acho que eu gosto de aterrissar um pouco o futuro do nosso trabalho, dessa nossa área, né? Porque futuro de trabalho é uma coisa muito ampla, né?
E eu vejo também muita gente trazendo essas discussões, que as IAs vão ajudar justamente, né, a otimizar o tempo, para que a gente faça menos, né, tipo, em menos tempo, mais coisas e de um jeito mais inteligente e tudo mais, para a gente ter mais tempo justamente para nossa vida. É isso. Mas você acha que vai rolar isso? Olha, eu coloquei perguntas Olha, capciosas. eu acho que, olha, eu fico assim sonhando com Acho as que a pessoa vai emendar igual um trabalho no outro. Eu fico pensando muito Não, eu nisso acho que também. depende da pessoa, o quanto workaholic ela é, né? Se ela vai ter tempo, vai arrumar mais coisas para, assim. Mas eu, particularmente falando de mim, eu sonho com as tecnologias que eu vejo fora, sempre. Eu acho incrível. E eu queria entrar na minha casa e a minha casa ser toda tecnológica do jeito que eu vi lá fora e que super funciona. Então, só que assim, a gente ainda aqui no Brasil, estou falando de uma feira que acontece nos Estados Unidos, que tem uma super conexão de internet, que tem uma outra realidade, apesar da gente aqui hoje já estar também avançando cada vez mais, é um fato. Mas ainda demora um pouquinho mais para chegar, né? A gente, assim, eventos por exemplo, de um smartphone que são lançados em outros países, chegam muito rapidamente ou tem lançamentos simultâneos com o Brasil. Está cada vez mais rápido chegando as tecnologias aqui, mas tem tecnologias que ainda são pensadas mesmo para o futuro, né? Assim, eu não acredito muito, assim, você estava falando, você acredita? Eu tenho uma coisa que eu vejo sempre lá, e eu não acredito muito, por exemplo, aquele carro voador. Eu falei, gente, isso daqui é um helicóptero, sabe? Assim, então é uma coisa que eu curto muito, né? Mas, assim, tem outras coisas. Skate de Volta pro Futuro. Essa eu já acho um pouco demais. Mas, não que não vai acontecer, né? Assim, quem sabe um dia, mas assim, tão próximo, não acredito que isso vai acontecer, né? Você lembrou dele? Não sei se hoje em dia pode chamar de delírio, mas o delírio do metaverso. Então, o metaverso é polêmico, né, gente? É Polêmico. polêmico o Teve uma metaverso. PPcast que eu participei como convidada, isso tem uns 2 anos. E aí me perguntaram do metaverso, e eu falei, não, gente, é que o metaverso, ele ainda vai acontecer. Ele vai acontecer. Não sei o quê. É tipo, deu um tempinho depois, eles descontinuaram. Eu falei, nossa, tá vendo? Na verdade, eu nunca acreditei muito no metaverso. Porque eu não conseguia ver um propósito muito aqui. Eu não conseguia ver um propósito. Assim, gente, mas qual a diferença? Eu não conseguia, realmente. Talvez, acho que ali na sua implantação faltou ali. Eu não consegui ver um futuro promissor para o metaverso. Não consigo. Ou aqueles NFTs, né? Nossa, então, isso aí também foi um boom, né? De repente todo mundo falou disso. O Justin Bieber que comprou um caríssimo e depois agora não tá valendo nada. Teve vários casos, vários. Então esse, por exemplo, também foi outro que eu questionei um pouco, né? Assim, falei, não tenho certeza se vai acontecer. Mas a tecnologia vindo para ajudar mesmo, com um propósito claro, né? Não é só assim, eu tô ali no meu mundo virtual. Não é isso. Porque o mundo virtual, você não está resolvendo as coisas do seu mundo físico aqui, né? Sim. Então, quando a tecnologia vem para te ajudar no mundo real, aí sim eu acredito, como esses equipamentos que eu falei para você ao longo da entrevista. No seu dia a dia e no Marcas pelo Mundo, você tem usado um ChatGPT, um Gemini para algumas coisas? De imagens, assim, por exemplo, eu já recebo muito dos próprios clientes, né? Ou eu capto dos eventos quando eu vou fazer cobertura e tal. Mas sim, já usei ChatGPT para ter alguma inspiração de pauta ou para fazer desenrolar algum texto que estava ali mais enrolado, sabe? Mas nada é perfeito. Eu acho que você tem que ter mesmo ali toda hora a vigilância, saber corrigir, ver o que tá. Eu acho que ele vem para te auxiliar mesmo. Não dá para você falar, olha, ChatGPT, faça uma matéria para mim que não vai ficar bom. Nunca vai ser o olhar, a questão da apuração, você sentir o que está sendo falado, o que está sendo expressado, porque o
você tem que saber o que está sendo escrito entre linhas também, não é só ali, aconteceu aquilo, aquele fato, né? Então você tem que, o faro jornalístico acho que nunca vai acabar, mesmo que o ChatGPT veio aí e escreve textos rapidinhos para muita gente. É que eu acho que você está justamente numa área que acho que é a que mais... Eu tenho muitos amigos jornalistas também, porque eu sou jornalista de formação também. Eu acho o máximo. Isso que você traz, né, do jornalismo, né? Porque você tem a produção de conteúdo, né? E você tem o jornalismo, que são coisas diferentes, né? Eu sei que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas elas são diferentes. Mas, assim, trazendo um pouco, assim, né, do meu dia a dia, né? Eu tenho usado bastante o ChatGPT para organizar fluxos. Sim. Porque eu acho que, realmente, assim, para uma escrita, ele nunca vai entregar. Não entrega. Eu acho que, assim, pelo menos não as versões atuais, né? Não fala nunca também, acho que é muito... Nunca é muito tempo, né? Mas, assim, ele não entrega, e outra... Ele não tem... Você ensina a máquina, né? A gente está aí vendo vários testes, várias coisas. Eu, por exemplo, fiz uma pauta recentemente, né? Falando dessa parte de tecnologia, dos auxiliares, né? Para as implantações de uma empresa dentro de um RH. Então, assim, tem coisas que são mais propícias para você conseguir mesmo aliviar um fluxo muito grande, né, de uma empresa. Mas não dá para você deixar simplesmente tudo na mão de uma inteligência artificial, de um bot que vai responder tudo para você. Assim, nesse momento, a gente não tá. Quem sabe no futuro? Não sei. Mas eu, sendo muito sincera, não acredito nunca que o humano sempre vai existir, as relações humanas sempre vai existir, o carinho, o afeto, o você sentir o olhar da pessoa falando. Por mais que a máquina vai te ajudar a fazer mil coisas, isso para mim é insubstituível. E aí eu queria voltar a falar um pouco do seu trabalho mesmo com marcas pelo mundo, né? Você falou de alguns eventos, algumas coisas que você fez pelo seu próprio veículo. Sim. Mas, assim, de tudo que você já fez até agora, em 4 anos de história, né? 4 anos, né? 4 anos, o que foi mais incrível que você falou assim, caraca, eu não acredito, que dá até aquela arrepiada, aquela choradinha, que você fala assim, não acredito que isso está acontecendo. Ai, olha... É difícil você trazer isso para um fato só, né? Porque para mim tanta coisa aconteceu, são tantas pautas especiais, tantas histórias, né? E o site, ele nasceu num período muito difícil, né? Assim, o mundo estava numa situação complicada. Colapsado. Exatamente. Então, assim, foi muito, muito intenso tudo que aconteceu no Marcas pelo Mundo. E foram várias coberturas, né? Aqui no Brasil e fora. Esse ano, fazer um recorte para esse ano, eu fiz a Feira de Tecnologia, fizemos a Semana de Design de Milão, o Festival Cannes Lions, que é super importante. Faz mais ou menos em novembro, eu fiz a cobertura do Festival El Ojo de Iberoamérica na Argentina. Teve grandes eventos, participei do Rock in Rio Lisboa, participei do Rock in Rio Brasil. Tudo, cara, me contrata. Deixa eu trabalhar com você, não quero. Ai, gente. Então, assim, foram muitas coisas legais. E para mim, cada pauta tem a sua história, cada conversa é muito agregadora, eu saio mais inspirada, eu vejo como aquele líder se comporta, resolve uma determinada situação. Então, assim, todo o trabalho realizado até hoje tem um lugar especial. Então, é muito difícil para mim para pontuar uma coisa muito marcante. Você já tinha ido nesses festivais, nesses eventos? Você já tinha ido fazer cobertura? Do Marcas pelo Mundo. Não, antes do Marcas pelo Mundo. Antes do Marcas pelo Mundo, eu tinha ido apenas uma vez para Cannes. Tá. E aí, o Marcas pelo Mundo que abriu mesmo portas para o mundo. E eu tento honrar fielmente o nome do programa. Incrível! E qual que é a importância, né, do tipo, de novo, né, a gente já tem alguns veículos, aí veio Marcas pelo Mundo, né, qual que é a importância desse jornalismo especializado
nessa área de marketing, de publicidade? Qual que é a importância? É estranho a gente falar sobre a importância do meu próprio trabalho, né? Porque aconteceram muitas coisas bacanas, muitas pautas. Hoje, o Marcas pelo Mundo, o perfil dos entrevistados são mais profissionais de marketing, mas falo com empresas, agências e pessoas que deixam legado. Essa é a ideia do Marcas pelo Mundo. Porque eu acredito, inclusive, que pessoas também são marcas. Hoje todo mundo certeza, tem uma né? história para contar. E Então, hoje mais do que nunca, né? A gente vê vários até cursos, né, de marca pessoal, sim, né? então eu acho muito, muito bacana. Agora, através do Marcas pelo Mundo, a gente consegue ver também as notícias do mundo corporativo, né? Então, por exemplo, você consegue descobrir as estratégias que foram pensadas por trás de um lançamento, por trás de um evento, por trás daquela comunicação, tem toda essa parte estratégica, mas o Marcas pelo Mundo também aborda lançamento de produtos, então o que é essa tecnologia, o que essa geladeira nova vai fazer por você, ou uma novidade de um produto de consumo, como uma cerveja ou um chocolate. Então, o Marcas pelo Mundo, ele fala de diversos segmentos, de diversas áreas. Então, você consegue ali se inspirar tanto na parte do marketing, como estratégia, como negócios, o quanto que aquela empresa cresceu, mas também se informar sobre as novidades que tem do mundo das marcas. E que muitas vezes você não chega para você dessa maneira tão completa, né? O comercial é super importante, um comercial na TV ou até mesmo nas redes sociais, mas você trazer um outro olhar, um olhar mais crítico ou um olhar até mesmo informativo sobre aquele produto muda um pouco a concepção. Então, acho que bacana, é importante por isso, você consegue se informar em todos os ângulos daquele lançamento, sobre o produto em si, sobre a estratégia em si, sobre os benefícios, sobre o quanto que aquela empresa está acreditando no nosso país, por exemplo. E assim, isso é muito importante, né? Isso é bastante importante. Mas é porque a propaganda e a publicidade, a comunicação é uma indústria gigante, né? Sim, sim. E relevante, né? No impacto, né? Se a gente for colocar Muito. na economia nacional. E a gente é bem reconhecido no mundo, né? Não é o que dizem, né? Que a economia, a nossa área impulsiona todas as outras, né? Então é super, super bacana e importante, sim. E Eli, a gente já vai caminhar, tem mais duas perguntinhas para você. Passa tão rápido, Passa rápido, a gente já vai caminhar para os nossos finalmente. Mas antes eu queria justamente falar que recentemente você ganhou o prêmio Garra, nosso prêmio da PP. A Eli foi uma das ganhadoras. E como é que foi ganhar esse prêmio? Ai, olha, vou te falar, fiquei super emocionada, porque, como a gente comentou aqui, são 20 anos na cobertura do mercado. Você estava maravilhosa no palco. E eu entrevistei tanta gente ganhando esse prêmio. Nossa, eu ouvi tantas histórias e vi tantos profissionais que eu admiro muito ali. E foi lindo, Foi né? lindo. Esse ano foi no Memorial da América Latina, só para contextualizar, quem tá assistindo. O prêmio aconteceu no Memorial da América Latina, assim, o palco estava maravilhoso, a Elis estava maravilhosa no palco, foi tudo muito bonito. Eu fiquei super emocionada, porque a história da APP, né, para mim, marca também a minha história, porque eu fiz inúmeras pautas sobre a entidade, gosto muito dos profissionais que atuam, que estão à frente da associação, então para mim foi muita honra, assim, eu me senti muito honrada em subir ao palco, receber esse troféu que, para mim, eu entrevistei, como eu te falei, muita gente, né, recebendo esse troféu e para mim mudar de lado e subir, receber, então foi muito emocionante. Fiquei muito feliz mesmo, agradeço a todos os membros da APP que lembraram do meu nome, porque principalmente por isso, né? Porque é um prêmio que você não se inscreve para participar, você não pede votação para ninguém e você tem que ser lembrado. E eu fui lembrada esse ano, né? Você uma ligação lá. Onde você estava? Estava na minha casa. Aí Silvio me liga. Na verdade, eu achei estranho, porque eu estava eu acho que estava numa gravação, não lembro se era numa gravação ou numa reunião online, e eu não consegui atender na hora. Mas eu vi lá uma ligação do Silvio, uma ligação perdida do Toledano. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave no mercado, porque tá todo mundo me ligando. E aí, eu retornei rapidinho pro Silvio, ele tem
uma novidade para te contar e você recebeu o troféu Garra. Na hora eu nem acreditei, eu falei, gente, que máximo, né? Porque achei que nem ia chegar a minha vez. E aí, ó, chegou, gente. Chegou. E chegou num momento muito especial, não teve melhor momento, porque assim, é a consagração do Marcas pelo Mundo também. Por mais que eu sei que o prêmio é para a pessoa e não para o veículo, é por toda a trajetória da pessoa, ali pelo legado, né, que a pessoa está deixando para o mercado. Eu fico feliz que foi num momento da minha carreira no qual eu me tornei essa empreendedora que a gente já comentou, no qual eu estou com o meu veículo, né, hoje independente no mercado, que é só mercado de tubarões, e eu tô aqui ainda, um peixinho crescendo, graças a Deus. Resistente. É resistente. É resistência. É isso. E pra gente fechar, quais são seus planos para o futuro do Marcas pelo Mundo e da Eli? Como é que vai ser esse futuro aí? Eu vejo assim, eu sonho muito, sou uma pessoa sonhadora, gosto de desafios também, então assim, eu tenho projetos muito legais com Marcas pelo Mundo, que eu ainda não posso contar tudo, né? São spoilers aí, principalmente que daqui a pouco... Conta. Daqui a pouco Marcas pelo Mundo vai completar, então assim, eu tenho intenções de fazer uma celebração mesmo nos 5 anos do Marcas pelo Mundo, com novidades no portal, né? Hoje o portal, ele além dos vídeos, dos conteúdos, das reportagens que são divulgadas diariamente lá, o Marcas pelo Mundo cresceu, né? Hoje eu também atuo em diversas áreas, eu entro ali para ajudar, para dar uma consultoria em vários momentos para diversas marcas, em momentos cruciais e importantes que elas precisam de uma estratégia de comunicação. Então eu venho para auxiliar alguns times. Então eu quero crescer ali, tanto no portal, tanto nesses projetos dos 5 anos, né? E o Marcas pelo Mundo também, uma coisa muito importante é que, além de você ler uma reportagem ou ver um vídeo, o Marcas pelo Mundo ele foi pensado nas conexões, né? Então, promover conexões entre as pessoas a gente já faz e a gente quer continuar fazendo ainda mais no futuro com mais intensidade. Incrível, Eli, obrigada pela sua participação. Antes de ir embora, fala suas arrobas pra gente te seguir. Onde que a gente te encontra? Onde a gente encontra Eli? Se é que você tem perfil aberto. Sim. E onde a gente acha o Marcas pelo Mundo? Olha, tô muito feliz. Adorei nosso bate-papo. Eu adorei de verdade esse convite. E você que está aí acompanhando, entre no site www.marcaspelomundo.com.br. Tem também o YouTube. Se não é inscrito, se inscreve lá, que tem reportagens toda semana. Tem muita coisa legal mesmo. Tava olhando, tem muita coisa legal. Tem muita entrevista inspiradora, cobertura de eventos, feiras. Inclusive, olha lá, a Feira de Tecnologia de 2025, Marcas pelo Mundo estará presente. E vai estar por lá também. Então, o YouTube é /Marcas pelo Mundo, só pesquisar. E as minhas redes sociais, Instagram, Elisângela Pérez, tudo com S, número 1, e @marcaspelomundo.eli. Muita coisa, né? Não, que isso! O pessoal precisa saber para te seguir. E eu queria aproveitar, né, para agora no final, já super agradecer aqui a nossa nova parceria com o Mr. Da Vinci, o Bruno, que está aqui. Bruno, já vou entrar aqui para te trazer para conversa. Você é CEO da Mr. Da Vinci? Como que eu te apresento? Olha lá, vocês estão ouvindo a voz do Bruno, né? É isso. É o nosso novo parceiro aqui da PP, para a gente gravar o AppCast, e também agradecer a Ednews também pelo suporte, pelo apoio. E, Bruno, posso te chamar para participar, sim, para vir a voz de fundo? As arrobas, agência MR Da Vinci, né? Isso. É isso mesmo? Você não quer participar do programa? Mas eles vão colocar a arrobinha aqui embaixo, né, para o pessoal seguir. Então, perfeito. Então, a agência é Mr. Da Vinci. Sigam também a Adnews, que é adnews.oficial. Sigam a APP Brasil. Não esqueçam de seguir a APP Brasil, gente. @APP Brasil, tanto, né, no Instagram, todas as redes, no LinkedIn. Faça parte também da nossa comunidade, tem uma comunidade no LinkedIn que sabia que a gente tem a comunidade que tem o maior número de profissionais da área dentro do LinkedIn. Maravilhoso. Tem mais de 40 mil pessoas, é muita gente. Muito bom. E me segue também, gente, @CarolZane, tanto no Instagram, mas
No LinkedIn vai ter mais coisa. Eu prefiro que vocês me sigam no LinkedIn, que vai ter mais coisas por lá. E é isso, muito obrigada a todos que acompanham, já vem acompanhando a PPcast e que estão aqui hoje com a gente nessa nova temporada. Obrigada, Eli, obrigada, Bruno. Beijo grande, até o próximo programa. Eu amei, obrigada. Obrigada, Carol. Beijo, gente. Até o próximo programa.